Olá pessoal, bom dia mais uma vez, bom dia, né? Vamos é, retomar o nosso bate-papo de todos os sábados. Essa é uma parceria do Instituto Caju Brasil com o canal da Caju Cultura no YouTube e com o blog da Caju Cultura, né? Todos os sábados estamos aqui sempre trazendo um tema de interesse da cajucultura, seja na parte agronômica, seja na parte de mercado. Hoje nós teremos a satisfação de contar com um produtor de mudas e produtor de caju de mesa, né, que vai conversar conosco sobre o sistema de produção que ele utiliza na sua propriedade. Ele já está aqui conosco. Bom dia, Arli. Mais uma vez, bom Bom dia, dia. Vamos doutor. ver se Bom dia. agora dá certo o nosso Sim, bate-papo. Mas, perfeito. Arli, a primeira coisa que eu gostaria de saber quais são hoje, você como produtor de mudas, quais são os clones mais comercializados atualmente por você? Quais são as variedades? Pronto, doutor. Dentro de 20 anos, praticamente, que nós estamos no ramo de produção de muda, durante uns 15, 16 anos, o 76 predominou de uma forma absoluta. Mesmo para quem tinha o interesse de produzir castanha, plantava-se o 76. Uhum, Nos últimos 3 anos, nós temos percebido uma ascendência muito grande do BRS 226. uhum, Ele tem crescido bastante, as pessoas têm melhorado, né, o nível de conhecimento, tem se voltado para a produção de castanha, e hoje ele está hoje primeiro continua o 76, até por uma questão cultural também, mas o BRS 226 está crescendo ano após ano, uhum. devido a N qualidades que o clone tem, né? Arli, uma pergunta. Eu tenho um canal no YouTube, que é o canal da Caju Cultura, e o pessoal Sim, sim. sempre pergunta. Inclusive, nós temos um vídeo contigo, né? Uhum. Sobre clones. Hoje nós temos registrados no Ministério da Agricultura 14 clones, 14 variedades. Eu gosto Certo. mais dessa variedade. Uhum. Você produz todos esses 14 ou você tem especificidade? Claro que a gente sabe que o CCP 1001 não se cultiva mais, né, Uhum. pelo que me consta, e outros que, Uhum. assim, vamos dizer assim, saíram de linha, entre aspas, né? Uhum. Pronto, Você doutor. produz, Oi, diga. quais são os que você produz hoje no seu viveiro? Pronto, doutor. A gente faz o que o comércio pede, né? O comerciante, o produtor faz o que o comércio pede. Mas hoje, numa sequência, hoje nós produzimos primeiro o CCP 76, Uhum, depois em segundo lugar vem o BRS 226, numa crescência gigante. Em uhum. terceiro lugar, dos clones da Embrapa, aí a gente tem o BRS 265, Ah, o CCP 265. 09, Uhum. isso, o CCP 09 e o BRS 274. O Certo. BRS 275, pouco houve uma certa resistência, mas o Uhum. foco hoje está em cima do 226, assim, crescendo de uma forma gigante. Uhum. É interessante. O 265, inclusive, várias pessoas que me seguem no canal da Caju Cultura perguntam a respeito desse clone, do 265. Né? Perguntam quem é que produz tal. Já tem uma pessoa para indicar, já tem uma pessoa para Obrigado. recomendar. Agora, então você falou aí, o 226, o 76. Então a coisa está mais ou menos dividida em termos de procura entre variedades para mesa e variedade para castanha. Né? Embora eu tenha uns clones Perfeito. que eu chamo de aptidão mista, né? Tanto serve para Uhum. castanha como. Né? Então, pelo visto, pelo que você falou, a coisa é mais ou menos dividida. Porque o 226, algumas pessoas que plantam o 226 não gostam muito dele para caju de mesa, não é isso? Pelo menos é o que eu escuto. Realmente. O 226, ele, além da coloração ser
laranjada, amarela, que isso aí já para o mercado do sul não existe aceitação de cajus com aquela tonalidade de cor. Ele tem a fibra também que amolece com uma certa facilidade. Aí já é outra dificuldade. Ali junto à castanha, rapidamente ele amolece. E também, como é uma planta de um potencial produtivo gigante, ele tem uma desuniformidade no tamanho do caju. Também é outra coisa que dificulta a embalagem para a mesa. Mas basicamente isso, a questão de cor, e muitas vezes ele não, evidentemente que ele não é tão doce quanto o CCP 76 nem o BRS 189. Uhum. Aí realmente não tem aceitação, as pessoas que eu convivo realmente não levam ele. Não tem condição, não Certo. tem comércio para ele como mesa. Bom, ó, quem ingressou agora nesse bate-papo, que é uma parceria do Instituto Caju Brasil com o canal da Caju Cultura no YouTube, com o blog da Caju Cultura, eu estou falando aqui com uma pessoa que é referência na produção de mudas e na produção de caju de mesa no Brasil, né, em termos de conhecimento. Estou falando com Arli Caetano, ele é proprietário do viveiro São Jerônimo, que fica no distrito de Guanassés, entre Pacajus e Cascavel, ok? E, Arli, você produz caju de mesa, mas eu estou sabendo, né, que você vai partir também agora para o corte da Uhum, castanha. E já que nós estamos falando de castanha, só a castanha perfeito. paga a conta? Você Só a escutou a minha castanha, pergunta? Se só a castanha paga as contas no final. não. Não, doutor, não tem. Infelizmente, a cajucultura, que hoje ainda não, ainda é uma fruticultura que tem que tem praticamente dois frutos, a gente pode dizer assim, né, doutor? Uhum. Mas mesmo assim a gente tem uma diversidade tão grande de preço, a gente tem toda uma situação que não permite hoje você viver só da castanha. É interessante que você tenha, no mínimo, um subaproveitamento do caju. E também trabalhar com produtividade. Porque com baixa produtividade, a não ser que seja uma exploração familiar, mas se partir para uma coisa mais profissional, a coisa inviabiliza. É necessário que se tenha um aproveitamento, é necessário que se agregue valor, Uhum. porque infelizmente a cajucultura necessita de muita mão de obra, e é onde acontece o furo no orçamento é justamente na questão de mão de obra. Certo. Voltando para a questão do caju de mesa, nós vamos já voltar a conversar sobre essa questão de mão de obra. É, Sim, senhor. qual o principal mercado do caju de mesa produzido hoje aqui no Ceará, né? Pelo menos no seu caso específico? Não. Doutor, hoje se tem o eixo Rio-São Paulo, mas já se fala muito em Brasília, a região já se fala muito na região norte, trabalha-se também, tinha um trabalho bem forte no mercado internacional antes da questão da pandemia, Uhum. principalmente a gente que está aqui no Ceará, que tinha aqueles voos direto para Portugal e outros países da Europa, já tinha uma situação bem encaminhada com a questão internacional por caju de mesa. Mas Uhum. deu uma reviravolta nas coisas que realmente agora a gente voltou para um patamar do mercado interno. Hoje é São Paulo, Rio, interior de São Paulo, a região de Minas Gerais, mas basicamente o eixo Rio e São Paulo. Deixa eu perguntar uma coisa. Já Rio que a Grande, gente. doutor, só observação. Sim, pode falar. Pronto, porque é o seguinte, como o Brasil é um país, né, de tamanho continental, a grande dificuldade nossa realmente é transporte, tudo é 3, 4 mil quilômetros. Quando a gente faz conexão, aí dificulta o trabalho, porque você tira esse caju da aeronave, na hora que você vai botar para outra, você tem uma perda de qualidade muito grande. Aí realmente o grande que da questão tá nisso aí. E o transporte terrestre, a gente tem feito um trabalho
até em parceria com a própria Embrapa, para ver se a gente consegue aumentar esse tempo de partilheira, porque a gente, vamos dizer, passa 3, 4 dias com esse caju numa câmara fria, 5 dias, depois ainda tem 3, 4 dias de transporte, aí depois vem a parte de comercialização, que seria o marco zero, né, Uhum. de tudo. Ok, na verdade a pesquisa precisa avançar nessa questão de aumentar a vida de prateleira do caju de mesa, né? Até no sentido de viabilizar um mercado muito maior. Né? A pesquisa precisa pisar no acelerador para a gente Uhum. ter o mais rápido possível tecnologias. E eu sei que você é uma pessoa que sempre é muito curioso, sempre está testando novos produtos, né? Eu imagino que também Isso mesmo. você já deva estar fazendo as suas próprias experiências no sentido de produtos que possam assegurar uma maior vida de prateleira, né? E já que nós estamos falando nessa história, Arli, é, eu sei que assim, você sempre está à frente em termos de testar novas tecnologias, você faz as suas próprias experiências, né? E adubação foliar no cajueiro, Isso. né? Nós sabemos que a semana passada mesmo eu li um trabalho publicado por um instituto de pesquisa da Índia, um trabalho com resultado de 10 anos, esse trabalho, e Uhum. com aplicação de zinco e boro no cajueiro, com Uhum. resultados assim excelentes do ponto de vista de produtividade de castanha e o zinco e o boro aplicado no início da emissão Uhum. das gemas florais e com resultados muito interessantes do ponto de vista de pegamento do fruto, Uhum. né? E inclusive Isso. de aumento do número de flores hermafroditas, né? Que Uhum. são as flores que na realidade redundam em fruto, né? Minha Isso. pergunta: como é que está você com relação a essa questão de adubação foliar? Tem funcionado? Né? Eu estou lhe perguntando porque eu sei que você faz adubação foliar Uhum. nos seus pomares. Claro, claro. O senhor agora, o senhor falou em curiosidade, e curiosamente eu tô com 3 aplicações que eu uso zinco. Eu estou testando zinco e estou testando e estou fazendo minhas adubações foliares, baseado em análises foliares e nas necessidades da nutricionais das nossas plantas. A gente tem sistematicamente a gente faz as análises e a gente trabalha em cima disso. Porque existe um fato bem curioso. Aqui nós estamos na faixa litorânea, para quem não sabe, aqui a gente tem um índice pluviométrico em torno de 1.000 milímetros por hectare. Não se viabiliza irrigação, porque o grande problema nosso aqui para a produção é chuva fora de época, que acontece, que é comum aqui, como foi o caso desse ano, o inverno se prolongou, Esse e ano está terrível. automaticamente você não consegue fazer uma fertirrigação, né, doutor? Aham. Aí foi o que a gente, a ideia nossa era realmente de fazer uma adubação de solo e fazer esse complemento via foliar para você conseguir um aumento significativo de produtividade. Eu não vi outro meio a não ser foliar. E há uns 5, 6 anos atrás nós começamos uns testes, fomos mudando de produto de acordo com a questão de comércio, de oferta, de procurar produtos melhores. E esse ano, esses últimos 2 anos, doutor, curiosamente, pelo fato de nós não termos tido um aumento de preço no fruto para venda para o eixo Rio e São Paulo, nos está forçando a mudar marcas comerciais por questão de economia. Se Uhum. adequar. Tem coisa muito boa no comércio, coisa de primeira linha, só que a cajucultura não paga. Infelizmente, Uhum. hoje não paga. Eu entendo. Mas é, a adubação foliar realmente tem me rendido bons resultados. Bons resultados. É caro, né? Porque as aplicações tem que ser presente. Na minha concepção, só se paga se for para caju de mesa, Uhum. porque realmente tem que ser uma coisa sistemática, não dá para ser você fazer uma aplicação e esperar que aconteça um milagre. Não, não, não. Você tem que ter um cronograma nesse trabalho respaldado nas suas análises foliares. Isso Uhum. tem me levado, doutor, para ser assim bem franco, a minha proteína
Isso eu comecei com 7, 8 quilos de castanha por planta ano. Hoje a gente já chegou a 15 quilos, fora o caju de mesa. Que sai com Excelente. castanha. Deixa eu te perguntar uma coisa. Bom, aproveitando essa deixa aí, em termos de produção de castanha por hectare, qual Uhum. assim foi o seu recorde até agora? Quilos Doutor, de 15 castanha por quilos. hectare? Nós conseguimos 15 quilos planta, isso 1.500 quilos com 100 plantas por hectare, fora a castanha que ia para caju de mesa. Se nós transformássemos num Isso espaçamento no, convencional, ia para 3 toneladas, né? que é excelente. A semana passada De eu conversei sequeiro, com o né? Tertulino Uhum, Sequeiro. Pois é, eu conversei a semana passada com o Tertulino, lá de Severiano Melo, que inclusive eu acho que está aqui nos assistindo, e uhum. ele alcançou uma produtividade de 2.200 quilos de café por hectare no espaçamento de 10 por 10, que dá um stand de 100 plantas por hectare, que também é uma excelente produtividade, sob sequeiro. Né? Pronto. Então, esses números, eles mostram, né, e você 3 toneladas, mostram, Se eu sim, transformasse, se botasse no 200 plantas por hectare, né? 200 plantas, no espaçamento 7 por 7. Hoje estaria 1.500 fora a castanha que vai no caju de mesa. Uhum. Que é muito boa essa produtividade. Muito boa. Uhum. Considerando o que nós conhecemos, né, a média geral, né, mas é uma. Então, assim, mostra esses números, eu acho que serve para mostrar. Já está começando as perguntas estão começando a chegar muito aqui, viu? Uhum. Você falou assim da castanha e sem considerar do caju que vai para a mesa, né? Qual é Uhum. o seu percentual de aproveitamento de pedúnculo aí no viveiro de São Jerônimo? Doutor, o senhor citou uma coisa agora que tem duas coisas que uma trabalha contra a outra. O consumo de caju de mesa, o consumo de caju de mesa ele é estável. Enquanto a produtividade de uma planta, você sabe que tem piques, né? E tem hora É, que também cai e vai lá embaixo. Nosso grande problema da gente não conseguir aproveitar mais é justamente isso. Aí eu acredito que seja em torno de 30%. Por quê? Tem momentos que a gente tem piques tão grandes de produtividade que o mercado não absorve. Não entendi. dá tempo de colher. Pra você tem uma ideia, tem momentos que os piques são tão grandes que nem para açúcar a gente consegue colher que essa castanha vem ao chão. Coincide o quê? De uma alta fecundação. Aí depois a gente tem uma temperatura elevada, altíssima. Pega um final de semana e pega um feriado lá no sul, aí pra gente é. Aí você não acompanha mais. Porque Eu quando tem sei. feriado, tudo fechado, você não comercializa, acabou-se, né, doutor? Essa. Só uma observação. Uhum. Diga, doutor. Não, pode falar. Só uma observação. Os meus períodos mais extensos, não só os meus, como os demais colegas que têm um trabalho semelhante aqui na nossa região, de colheita de caju, foi justamente aqueles últimos anos de seca, até 2 anos atrás. Por quê? Parava de chover em junho, em julho, aí nós do dia 15 de junho, início de julho, até janeiro, fevereiro do ano posterior. Dava em torno de 8 meses Uhum. de produção. E isso, claro, mediante uma adubação em tempo adequado, mediante não só ao sol, ao conjunto, né? Eu sempre costumo dizer o seguinte, que a cajucultura está em cima de um tripé. Nutrição, genética, que nós recebemos de vocês, é evidente, e, e o fator climático, que tanto está nos Sim. maltratando esse ano, né? Pronto. Concordo plenamente. Assina embaixo disso aí que você Obrigado, doutor. falou, né? Desses três aí, o único que a gente consegue controlar, que não consegue controlar, é o clima, né? É. Que termina influenciando no aparecimento de praga, de doença, né? Mas falando em praga, quais são os principais problemas que você enfrenta hoje na sua área, em termos de praga? Depois a gente vai falar de Uhum. doença, mas de praga. Pronto. Hoje, doutor, aqui na faixa litorânea, nós estamos convivendo com cochonilha, assim, de uma forma malvada, viu? Qual A tipo, cochonilha, qual o tipo da cochonilha? É aquela aquela, a aquela rosa, não? branquinha. A Não, a branca. branca.
Isso. Uhum. Ela tem maltratado, depois que se deixar ela se instalar, depois que ela forma aquela carapaça e desce para a madeira do cajueiro e depois sobe de novo, fica difícil, viu? Tem que ter um monitoramento, tem que ter um cuidado bem severo. Mosca branca a gente praticamente não tem. Eu acho que fica mais aqueles meninos da região do Rio, perto do Rio Grande do Norte, que tem aqui, que tem melão, que tem aquelas outras culturas lá. Mas hoje, mosca branca, quando aumenta muito a umidade, aí nós temos pulgão, broca da castanha, só se tiver um descuido bem acentuado, aí a broca da castanha e a broca dos ponteiros entram. Mas o principal problema hoje é cochonilha mesmo. Certo. E em termos de doenças, Rapaz, quais são as oídio, não principais? tem. O oídio. Oídio tá, e especificamente esse ano tá com todas as condições favoráveis, assim, trocando bem miúdos. Em junho choveu muito pouco, só choveu 2 ou foi 3 dias no começo de junho, o restante de junho foi todo seco. Quando foi em julho, voltou a chover de forma maciça, passou uns 3 dias com a alta umidade, deu uma desordenada aqui no Ceará, principalmente na faixa litorânea. Aquele pessoal já de zona de transição para o sertão não tiveram grandes problemas como nós. Mas aqui na faixa litorânea o oídio está maltratando de verdade. E nós já estamos terminando agosto, né, doutor? Praticamente já quase setembro. Esse é o que eu falei ainda há pouco. Esse ano Sim, sim, 2020 verdade. ele está muito esquisito, sob todos os aspectos, né? O período chuvoso que se estendeu, né? Parece-me, né, que a nossa safra vai ser curta, né? Vai ser uma safra curta, principalmente se a chuva chegar mais cedo, né? É E verdade. então, agora, assim, a minha percepção, eu acho que talvez seja a mesma sua, eu gostaria até de te escutar. Essas mudanças, no seu entender, elas têm contribuído para que apareçam mais doenças e mais pragas em relação aos anos anteriores? Essas mudanças Sim, de. doutor. Tem. Sim. Nesses últimos 3 anos, a gente tem convivido com o oídio, assim, já mais intenso, mas não tanto quanto esse ano de 2020. Uhum. Esse ano de 2020, nós temos visto todos os nossos colegas, todo mundo reclamando, todo mundo na mesma situação. Se eu tenho uma ideia, praticamente não se teve safra de caju de mesa ainda até o momento. Só está tendo um cajuzinho de mesa ali naquela região de Palhano, que já que Uhum. não tiveram essas chuvas, né, que caíram sobre a nossa faixa litorânea, pegando lá de Capuí até Eusébio, Fortaleza. Realmente Uhum. foram lá, realmente choveu bem menos. Uhum. Mas no nosso caso, a gente era para estar praticamente com 30 dias de safra, Uhum. de mesa. A gente está colhendo alguma coisa, algumas regiões ali pertinho de Sucatinga estão colhendo alguma coisa, porque lá as últimas chuvas de julho não pegaram tão forte quando pegou aqui na região É. mais próximo do litoral de Fortaleza. É. Eu até queria fazer, Sim, pode falar. eu queria fazer uma observação. Há 2 meses atrás, esses institutos de pesquisa, como o IBGE, esses institutos que fazem as previsões de chuva não, desculpe, de safra, eles têm a metodologia deles, que a gente respeita e tudo, e já lançaram as perspectivas, os números, baseados em 300 e 270 quilos de castanha por hectare, mas que nós íamos ter um acréscimo de safra. Mas eu acho que essas metodologias precisavam ser vistas, porque só precisa uma mudançazinha climática, mesmo com o inverno bom como nós tivemos, que até o aparecimento do OID, isso aí era definitivo, né? Ter chuva era Uhum. sinônimo de ter safra. Isso. Hoje, né, com toda essa situação, é totalmente diferente. A coisa mudou, não tem mais essa perspectiva. Tá em cima de outros fatores talvez assim, muito mais incisivos do que até a própria chuva. Uhum. Mas mudou o cenário. Eu não vejo mais hoje aquelas possibilidades de grande safra. Eu não vejo. Principalmente porque nós só É. temos setembro a dezembro, que temos uma perspectiva de um bom inverno em 2021.
O IBGE ele faz esse acompanhamento mensal. Eu acredito que na próxima divulgação de dados, certamente ele vai rever esses números, com certeza. Mas, Arli, falando questão de conta, né? Porque eu sempre Uhum. eu sou defensor do seguinte: a cajucultura é um negócio como outro qualquer, né? E como qualquer negócio tem que dar o quê? Lucro, né? E o tempo todo eu falo nisso, né? Nós somos apaixonados pela cajucultura, né? Mas você Sim. não pode ser um amor bandido, né? Você tem É que verdade, ter, doutor. você tem que ter retorno. Eu já lhe perguntei se sua castanha paga a conta, você fala que não, né? Tem que ter o caju de mesa. Eu pergunto, e com relação ao consórcio? Né? Qual a sua experiência com consórcio, no sentido também de reduzir os custos de manutenção da sua área de cajueiro? Doutor, o caju é uma fruta muito versátil, né? Nós temos vários modelos de cultivo. Você vai lá em Petrolina, você tem um cultivo adensado, de alta produtividade, que 90% ou 80% da receita é mesa. Uhum, A nossa cajucultura tradicional, com o cajueiro anão precoce até 10 anos atrás, que antes do advento do caju de mesa, assim, de uma forma mais firme, plantava-se o cajueiro anão precoce, levantava a copa e fazia um consórcio. Depois de 7, 8 anos, nós estamos baixando a copa, aumentando o espaçamento para diminuir custo. Existem vários modelos de cultivo. Eu adotei o, o intervalo, o espaçamento maior e fazer realmente a questão do consórcio. Como grandes empresas como as Grandes de Tijuca e outras hoje já estão adotando esse procedimento. Você tem uma diminuição de produção, é evidente. Lógico, você tem um acréscimo de produtividade e uma diminuição de produção proporcional à área. Isso aí é. uhum, Mas eu vejo uma saída para quem tem áreas grandes e consegue fazer um. Tem um amigo meu que usa um termo bem bolado. Eu acho que sim. quando você tem uma pecuária de corte, que hoje a pecuária está em alta de uma forma extrema, eu acredito que a coisa fica bem interessante. Você tem aí uma produção, ou então de grãos. Esse ano eu fiz grãos, Uhum, esse ano eu fiz feijão. uhum. Mas dá para você fazer uma cultura de ciclo curto também como milho, você dá para fazer a questão de silagem, sorgo. Eu acho que. E outra coisa, ainda tem um detalhe. Você ainda melhora a situação do solo, porque um grande problema Sim. nas regiões onde se planta caju hoje no Nordeste é a pobreza de solo, né? Isso, com A gente certeza. tem nós temos uma situação climática extremamente mais favorável, porque a gente não sofre tanto com aquelas grandes secas, mas em compensação a gente tem um solo que eu sempre digo, é um papel em branco, não tem nada, não tem nada, só acidez. É verdade. A maioria dos solos, em termos de matéria orgânica, né? Porque praticamente É, são traços de matéria orgânica, esses solos onde são cultivados, principalmente no estado do Ceará, essa região litorânea, né? São solos muito pobres, geralmente ácidos, né? E que você tem que investir, tem que construir a fertilidade, na realidade, desse tipo de solo. Mas, Arli, já tem muitas perguntas aqui. Eu vou fazer mais umas duas de minha preferência e a gente tem que dar vez aqui para os nossos convidados que estão participando. Né? claro, Só dando um aviso aqui antes dessa pergunta para o Arli, na próxima semana nós vamos ter uma convidada, né? Que vai falar sobre a atuação das mulheres na cajucultura. Né? Nós perfeito, precisamos cada muito vez bom. mais ter mulheres também participando. Então, nós vamos ter uma agrônoma que trabalha na área de cajucultura orgânica, que é a Poliana Quemel. Então, a Poliana vai ser a nossa convidada no próximo sábado, nesse bate-papo, que vai falar sobre o trabalho dela Gente boa. na cajucultura. É. Então, mas Arli, é,
o custo de mão de obra. No começo você falou, eu digo, ó, Uhum. mais para frente nós vamos voltar nesse assunto. É, ao seu ver, então, é um dos principais problemas no custo final da produção, né? Uhum. Como é que se resolve isso? Como é que se resolve essa questão da mão de obra, nas operações que são feitas no dia a dia, nas Uhum. diversas operações no pomar? Pronto, pronto. Doutor, eu vou iniciar a resposta de sua pergunta fazendo um complemento da primeira. O consórcio, eu não falaria só em mão de obra e insumos, anda junto, Uhum. né? Certo. Na hora que a gente está fazendo esses consórcios, já automaticamente a gente já está adubando, melhorando o solo e o cajueiro, pela forma agressiva que ele tem, naturalmente ele se beneficia de muita coisa que se joga. E se Uhum. for, se for irrigado, aí nem se fala, né? Mesmo que não irriga o cajueiro, irrigando a cultura secundária, vamos dizer assim, automaticamente o cajueiro vai buscar lá o que ele puder e reservar. A questão da mão de obra, doutor, existe uma solução simples que eu tenho procurado trabalhar, eu vou dividir isso aí em três etapas. A parte do caju de mesa, não tem muito o que mexer, é só produtividade mesmo, porque é um caju colhido toda a mão e um por um. Você não tem muito, a não ser deixar o cajueiro Uhum. relativamente baixo, você não tem muito o que mexer nisso aí. Você tem que ter produtividade. Quando se fala, eu acho que o grande quê da coisa seria aproveitar ao máximo o caju de mesa para diminuir a quantidade que cai no chão. Depois, Uhum. rapaz, mas a palavra que vai resolver isso aí muito é eficiência mesmo, viu, doutor? Ser eficiente na colheita do caju de mesa, Uhum. ser eficiente na colheita do caju de suco, mas tem uma coisa muito simples que, a meu ver, eu já estou até procurando trabalhar nisso, que diminui. Hoje a castanha do caju, nós estamos gastando em torno de R$ 1 para colher ela do chão. Que se você Uhum. considerar um preço médio de R$ 3, é 33% do apurado final só da castanha. Aquela maquinazinha Difícil. lá de descastanhar a castanha, rapaz, é uma coisa real besta que o pessoal lá do Vietnã estão fazendo em cima de roda de bicicleta, que aquilo dali consegue diminuir em torno de 50% esse custo de colheita. Uhum. 50%, no mínimo. Já é extremamente significativo. Se você colher melhor o que tem no chão, sobra mais tempo para colher melhor o caju de mesa e, consequentemente, também o caju de suco. Seria Uhum. eficiência. É, essa questão dessa máquina é uma questão vital. É uma questão vital. Manter os pomares em condições que você tenha condição de transitar para você ter agilidade nesse processo de colheita e conseguir agregar valor. Infelizmente, nós não temos muita coisa ainda, doutor. E eu não sei até que ponto nós vamos conseguir mecanização para caju. Diferente. Outro dia eu estava conversando com um colega e ele falando, ali, porque a gente não consegue usar uma máquina semelhante àquelas que se usa na Europa para colher oliva, que se usa para colher uva. Eu digo, não, meu amigo, não tem condição, porque é o seguinte, o caju tem várias fases de amadurecimento. É. Na hora que você começar a bater ali, vai cair tudo, vai cair maturinho, vai ficar sem as folhas. O Tem caju não é, essa não, questão que é, realmente é. tira muito O caju é porque é uma fruta muito das complexa do possibilidades ponto de da gente, vista, né? né, que é composta por um fruto e por um pseudofruto, né? Então é diferente de uma outra fruta que você só colhe uma, né? Você está colhendo duas, é um negócio muito complicado. Mas vamos torcer para que a pesquisa e os próprios produtores, né, na realidade, sabe que muitas das descobertas que são feitas, os próprios produtores, por iniciativa própria, desenvolvem seus Uhum. equipamentos e vão à luta, né? Então, acho que é por aí. Arli, é o seguinte, vamos começar então a responder algumas perguntas aqui, tem várias aqui. Ah, vou Sim, começar doutor, aqui. Sim, só uma observação, só para complementar a resposta que o senhor me fez. sim. A mecanização dos tratos culturais, isso aí é um fato, como aquela
uns trabalhos que o Raimundinho apresentou. Isso aí é um fato, isso aí é coisa consumada que tem que fazer, tem que espalhar calcário mecanizado, adubação mecanizada, onde a gente pena mesmo é na colheita. O restante, a Na poda, a colheita. gente consegue fazer ou mecanizada ou semi-mecanizada, mas quando parte para a colheita, a coisa complica. É aí onde está o Desculpa, agora desafio. pode continuar. É aí onde está o desafio. Tem que desenvolver equipamentos, máquinas, equipamentos para a colheita do caju. Esse é que é o grande desafio. Mas é o seguinte, tem aqui uma pergunta, eu vou começar aqui, da Fazenda Cajueiro. Fazenda Cajueiro. Qual o mínimo necessário para o caju de mesa em área de sequeiro para ser um negócio viável economicamente? Quer que eu repita a pergunta? Não, eu queria entender, o mínimo de quê? De área? O mínimo de área. O mínimo de área. Qual o mínimo de área necessário para caju de mesa em área de sequeiro para ser um negócio viável economicamente? Pronto, a questão do caju de mesa tem uma série de coisas que talvez seja mais importante do que o tamanho da área. A localização da propriedade para Perfeito. escoamento. Por exemplo, você está ali, você está a 400 quilômetros, você está ali na região ali, sei lá, 400 quilômetros daqui. Para você automaticamente você vai ter um custo muito grande para deslocar ou para um aeroporto, ou questão de terra terrestre, vai ter que ter um volume grande para mandar via terrestre. Mas eu acredito que pelo menos aí uns 4 hectares e também, mas primeiro você tem que ver a parte logística, né? Não Com adianta certeza. você ter um fruto de boa qualidade se você está extremamente distante Dos de um mercados. aeroporto, dos mercados consumidores, ou então até do próprio translado, que por mais que você tenha, não vai lhe permitir economicamente a viabilidade de levar esse produto até um centro de embarque. Vai lhe pedir logo uma câmara fria, vai encarecer logo uma série de coisas que inviabiliza. Eu acho que primeiro tem que ver toda essa questão comercial e logística para depois se pensar no tamanho da área. Arli, estão pedindo aqui o seu contato. Pronto. Se fala comigo no Conviveiro São Jerônimo através do telefone 85-9102-0868. É o WhatsApp da gente. Dá para você repetir, Arli? Pronto, com certeza. É o 85-9102-0868. Ok. Bom, tem uma pergunta aqui do Alisson Gomes. Qual o espaçamento utilizado em seus pomares? Pronto. No meu caso, como eu trabalho com consórcio, o meu é 16 por 8. 16 entre linhas e 8 entre plantas. Hoje eu recomendaria que se diminuísse um pouco. Ou também tem um detalhe, depende do tipo de cultura que você pensa em implantar. Por exemplo, hoje eu gosto muito de citar a Tijuca, porque realmente é um espelho. Como eles trabalham com silagem, o espaçamento deles foi adotado em cima do espaçamento do espaço que a máquina de colheita ocupa. Tudo isso tem que ser levado em conta. Você tem que primeiro focar o que é que você quer. Você quer produzir só para a mesa? Reduz o espaçamento. Você quer produzir só para castanha ou quer fazer um consórcio? Que tipo de colheita você vai fazer? Você vai fazer uma colheita mecanizada? Você vai fazer uma colheita manual? Aí tudo isso, essa série de fatores tem que ser levado em conta para você definir o seu espaçamento. Perfeito. Pessoal, quem ingressou agora, nós estamos conversando com Arli Caetano, do Viveiro São Jerônimo, uma referência na produção de mudas e de caju de mesa no estado do Ceará. Bom, tem uma pergunta agora da Fazenda Cajueiro. A dificuldade de comercialização de mudas ainda é um entrave muito sério, principalmente no que se refere à questão de transporte? Transporte de muda. Olha, doutor, no nosso caso, eu não sei se é pelo fato de a gente estar muito tempo no ramo, nós não temos essa dificuldade de transporte para muda. Pra você ter uma ideia, há um ano atrás,
nós mandamos para a África, em Tubec, sem problema nenhum. Semana passada eu fui a Recife deixar mudas, sem problema nenhum. A gente procura, tem toda uma condição da muda, a característica, o perfil da muda que vai para viajar, a quantidade, tudo isso é levado em conta e você traça um perfil daquela sua viagem. Não é problema não. O grande problema que nós temos, doutor, é pequenas quantidades para transporte em longas distâncias. Aí realmente é um problema muito sério. Aí é mais grandes quantidades, a partir de 2.000 mudas, para um pomar relativamente grande, e o preço e o custo não fica tão alto não. Mas quantidade pequena para fazer via terrestre, realmente eu mandei para São Paulo, chegou direitinho, o custo foi relativamente alto, mas a gente consegue. Quando você consegue regiões que faz parte da espinha dorsal do país, fica mais fácil. Mas quando você pega regiões que estão fora, né, de eixo de transportadora, aí dificulta um pouco. Arli, tem uma pergunta aqui da Tropical Plants. Ele fala o seguinte: a poda de frutificação de forma intercalada no cajueiro favoreceria numa produção por mais tempo? Não. Primeiro, eu não gosto. Essa poda intercalada, o que eu faria seria o seguinte: seriam áreas separadas. Não planta sim, planta não. Faria áreas separadas. Porque é o seguinte: o grande problema. São duas realidades aqui, vamos separar bem as coisas. Nós que estamos na faixa litorânea, quem determina início de safra, final de safra para nós é chuva. Não é poda, não é irrigação, é chuva. Terminou o período chuvoso, você fez a nutrição correta, depois de 60 dias, 70 dias, você começa a ter safra. Se continuar chovendo, como foi o caso desse ano, tá aí. Você tem floração, chega a ter frutificação e não tem quase caju. Isso. A questão da poda é necessária, realmente é uma prática que realmente indispensável. Ela tem uma representação bem mais intensa na questão de produtividade quando você está numa região que chove pouco, como Petrolina. Aí você pode fazer escalonado. Mas aqui que nós só temos uma janela de produção em média de 6 meses, você não tem muito espaço para muita coisa não. Talvez 2 etapas no máximo. Mas a nossa janela produtiva é pequena, diferente de Petrolina, que eles têm o que? Eu acredito que eles têm em torno de 8, 9 meses. Todo ano, chovendo 500, 600 milímetros por ano, e com a temperatura que eles têm lá, não vão ter problema. Eles podem fazer esse processo escalonado, como o colega perguntou. Perfeito. Tem uma pergunta aqui do Everton Bronzeado. Lá da Paraíba, de Campina Grande. Qual a embalagem que você usa para comercializar seu caju e se você usa algum produto para conservação, tipo cera de carnaúba? Não sei se você escutou a pergunta, né? A pergunta do Everton. Qual a embalagem que você usa para comercializar seu caju e se você usa algum produto para conservação, tipo cera de carnaúba? Pronto. Everton, né? Everton, nós usamos caixa de papelão, eu acho que ela é 22 por 37, 38, com 4 bandejas dentro, passado um filme. E o nosso caju vai praticamente quase todo in natura ou sob uma pequena refrigeração. Vai praticamente fresco. A gente chama de caju fresco. A questão de melhorar esse tempo de partilheira tem sido um desafio para a Embrapa, tem sido um desafio para nós, produtores que estamos mais na ponta. Existe uma série de produtos naturais que se está se testando, mas que nós não temos resultados ainda concretos. A princípio, tudo que tem no comércio não tem nenhuma
uma tecnologia ainda de conservação. Eu acredito que dentro de um ano, talvez daqui para o final do ano, a gente tenha alguma coisa mais concreta, mas por enquanto, se tiver alguma coisa, é Petrolina e eles são muito fechados. A gente não tem essa noção ainda do que pode... O caju do Ceará, o caju dessas nossas áreas aqui, ainda não tem... Existem muitos testes, existe uma série de trabalhos para se chegar a alguma coisa, mas por enquanto só refrigeração. Hoje a grande tecnologia para se evitar, para se melhorar a partilheira, seria uma boa condução do pomar. Até um amigo meu falou uma coisa muito séria, Sarli, você começa a aumentar a partilheira do seu cajueiro, depois você termina a safra com a poda. Aí vem as nutrições adequadas para manter firmeza, depois vem as adubações foliares que vão aprimorar essa situação, cálcio, boro, e depois a colheita na condição perfeita, e depois, pós-colheita, hoje, eu acho que o grande vilão, doutor, é o estresse. Temperatura, Sim. câmara fria, temperatura alta, depois câmara fria, bota, tira em avião. Às vezes, no caso de transporte terrestre, se houver um desbalanceamento de temperatura, é outra questão que dificulta. Mas hoje se está basicamente em cima disso. Se tem uma partilheira hoje razoável, que precisa ser melhorada, mas que tem um longo trabalho para ser feito ainda. Falou tudo. Nós estamos falando com Arli Caetano. Vocês estão vendo que o homem realmente entende do riscado. Né? Aí são muitos anos de experiência. Tem uma pergunta aqui do nosso amigo Marlos Bezerra, da Embrapa Agroindústria Tropical. Ele pede para você falar sobre o uso integrado dos pomares, ou seja, os consórcios e o percentual de destinação do que você colhe. Né? Embora você já tenha até falado um pouco, né, sobre o consórcio com feijão, né? Ele está pedindo para você falar sobre o percentual da área que você destina para o consórcio. Não sei se você me escutou, Arli. Eu estou vendo que nós estamos com Você escutou a minha pergunta, Arli? Você pode repetir a pergunta, porque minha internet deu uma falhada. Isso é normal nesses bate-papos, né? Nós estamos falando de cidades diferentes. E a pergunta do nosso amigo Marlos Bezerra, da Embrapa, ele quer que você fale sobre o uso integrado dos pomares das suas áreas, né? E dos consórcios e o percentual de destinação, né? Que você destina nas suas áreas. Quanto por cento você destina para os consórcios? Né? Nós tivemos mais uma travadazinha aqui na nossa transmissão. Né? Certo. Ok. Primeiro, agradecer a pergunta do Dr. Marlos. O seguinte, isso aí se torna muito relativo. Eu sempre digo que a agricultura é oportunidade. Já teve anos de eu fazer consórcio e anos que eu não fiz consórcio. Esse ano eu fiz uma opção pelo consórcio com feijão. Eu vi que ia ter uma procura de feijão no mercado, feijão de corda, relativamente grande, coisa que aconteceu. Curiosamente, nós tivemos um problema de má distribuição de chuva no final. Na época que era para ter chovido, realmente faltou chuva. Depois que o feijão passou a fase produtiva, voltou a chover, que consequentemente combinou com esse acréscimo de OID que nós tivemos aí. Mas é relativo. Essa questão do consórcio está muito mais voltado para a questão de oportunidade do que uma porcentagem específica, a não ser que em algumas propriedades, quando você já faz como subproduto para uma ração animal ou para um determinado fim já dentro da própria fazenda. Quando você faz com intenção de repassar o produto para terceiros, você primeiro vai ver a questão de oportunidade do negócio. Okay, e também a questão do que você vai voltar para o solo, porque hoje uma grande preocupação nossa, como a gente falou no começo, doutor, é a situação do nosso solo. Nós temos
Doutor Vitor? Estou escutando, sim. A outra pergunta, Nosso sinal não a está outra legal. pergunta o Fábio também da Embrapa, ele pergunta se é Ok. viável o transporte aéreo de caju de mesa no mercado interno, né? Eu acho até que você falou alguma coisa sobre isso também, né? E também para exportação, né? Eu não entendi o começo da pergunta, estava falhando, mas agora o sinal está bom. Você pode É, repetir, por ele, ele, gentileza, pe- doutor? ele pergunta se é viável o transporte aéreo do caju de mesa no mercado interno. Pronto. Uma excelente pergunta. Até ano passado, antes da pandemia, nós tínhamos uma situação totalmente diferente. Era totalmente viável, nós estávamos trabalhando com a tarifa em torno de R$ 2 o quilo, isso entre capitais, né? Naquelas linhas onde o tráfego aéreo é mais intenso. São Paulo e Rio de Uhum, Janeiro, Brasília, se conseguia um frete de 2,50 por quilo. 2,50. uhum, Esse ano, com a situação da pandemia, praticamente inviabilizou o transporte aéreo. Hoje, se vocês terem uma ideia, está em torno de R$ 4,00, 3,50 o quilo aéreo. Praticamente duplicou, não se tem uhum, voo. Quando nós temos voo, evidentemente que a preferência é pela bagagem do passageiro. uhum, Depois da bagagem, que vai se acomodar as cargas numa ordem de sequência. Primeiro os perecíveis, depois vem as outras coisas que pode esperar. É uma uhum, situação atípica. Esse ano, a preocupação da gente de fazer alguma coisa pela pós-colheita é justamente para que no momento que nós estejamos num pique de safra, a gente ter como escoar a produção via terrestre, porque nós sabemos que nós não vamos, a não ser que haja uma mudança muito brusca no cenário da aviação, nós não vamos ter uhum. nem respaldo financeiro, nem, e nem a aeronave para mandar a nossa produção para o sul do país. Aproveitando desse assunto, tem uma pergunta da Ellen Caroline. Para Uhum. qual volume passa a ter viabilidade você fazer o transporte aéreo? Doutor, não é nem só o volume, é o destino. Uhum, É o destino. Porque tem um detalhe. A gente, como eu falei, a safra ela é composta de piques, né? uhum, A gente tem aqueles clientes que a gente já atende. A gente só desfalca aqueles uhum, clientes quando tem sobra. Aí, às vezes, você tem um período muito curto, quando você tem um pico muito grande, que você desfalca, que você pode tirar. Mas eu acredito que geralmente em torno de 300, 400, 500 quilos de caju. Isso uhum. dependendo se não tiver também a questão da conexão, que é Perfeito. um grande problema, que aí a qualidade cai lá para baixo. O cara tira da aeronave e joga lá embaixo. É, quer A dizer, verdade. o ideal, o modelo ideal seria voo direto, né? Quer dizer, você tem ponto a ponto, né? Teve conexão, aí já viu, a coisa complica. Perfeito. Porque mesmo com É, voo direto, sim, esse fruto às vezes ainda passa 40, 50 minutos ali no solo de um aeroporto, onde chega o quê? A 40, 45 graus de temperatura. Aí você imagina repetir essa operação duas vezes. uhum. Vai tudo por algo abaixo. Literalmente, água abaixo. O É. suco abaixo, Tem né, doutor? açúcar abaixo. Tem uma pergunta aqui do Everton ainda, do Everton Bronzeado. Eu acho que até você já falou sobre isso aqui. A colheita do caju é feita direto da planta para embalagem ou tem que passar pela packing house? Passa, tem que É, passar por um packing house. tem que passar. Ele é colhido em bacias, depois ele vai para o packing house, passa por uma mesa de seleção, onde ele é classificado por tamanho, às vezes até por maturação, que a gente embarca logo, evidentemente, o que está mais maduro. Às vezes um pouco fica na câmara fria, de acordo com o pedido. A gente sempre trabalha com um pequeno estoque regulador. A câmara Uhum, fria já acoplada ao packing house, parte dele, uhum, e a gente faz esse jogo para estar esperando até o quê? Uma queda de safra. Você estoca um pouquinho,
para aquele momento você ter alguma coisa em estoque. Esse ano tem uma particularidade, nós estamos com um problema seríssimo de papelão, de embalagem. Está difícil, as empresas que fornecem embalagem estão com uma dificuldade muito grande. Pós-pandemia, a coisa, ou pós-pandemia, depois que amenizou, está muito difícil essa questão de matéria-prima para embalagem. Principalmente o setor de embalagem, ele está passando por um... Quer dizer, é uma coisa boa, né? Porque tem uma demanda muito forte Só para em vários setores. Isso aí, houve uma embalagem de papelão. Porque coincidiu, doutor, apertou aqui, bem aqui na nossa região, que tá o Ceará, o Maranhão, o Ceará, o Rio Grande do Norte e a Paraíba, tem uma concentração de produção de fruta muito grande, né? Todo mundo atrasou a produção desses frutos que vão para a Europa e as empresas que fornecem essas embalagens geralmente são as mesmas. Aí está muito complicado, muito complicado. Os pedidos chegaram tudo de uma vez, eles não estão aceitando empresas novas. Juntou o trabalho de muito tempo para fazer num pequeno período. Arli, nós já estamos aqui nos minutos finais. Eu passaria para você aí, para você acrescentar mais alguma informação que você deseje. Quem quiser entrar em contato contigo para adquirir mudas, comprar caju de mesa, ou mesmo conhecer o viveiro São Jerônimo, como é que deve proceder? Certo. Pronto. Primeiro lugar, eu queria agradecer ao convite, ao blog da Cajucultura, à Embrapa, aos demais parceiros, e dizer que nós estamos aqui, pode entrar em contato com a gente através do nosso e-mail, né? arlicaetano@gmail.com, Arli com I, Caetano com I, pelo fone 085 91020898, que é o nosso WhatsApp. Nós temos um trabalho muito dedicado, até o senhor usou a palavra certa, nós temos uma paixão pela cajucultura, né? A verdade, o termo é esse. E nós temos, a nossa empresa tem um grande diferencial, nós não temos o interesse só de vender a muda para o nosso cliente, nós damos toda aquela assistência técnica de implantação, a orientação de nutrição, a orientação de correção de solo, a melhor forma de plantar, uma nutrição foliar inicial para se conduzir o pomar para que o nosso cliente venha a ter sucesso. Eu até costumo dizer uma brincadeira. Nosso interesse é que o cliente volte para abrir novas áreas. Nós não queremos aqui o cliente batendo na nossa porta para comprar muda para replantio. Não é interesse nosso. Nós queremos realmente que ele volte para, ou que ele recomende um cara, assim, olha, o Viveiro São Jerônimo nos atende bem, nos presta assistência, e que ele abra uma nova área, se dê bem no negócio dele e nos comprar novamente para áreas novas, não para replante. Acho que o grande diferencial do nosso negócio, da nossa empresa, é esse cuidado, com esse zelo, com esse novo pomar que está nascendo, né? Eu costumo dizer, eu fico até pedindo fotos, olha, me envie fotos. E fico fazendo as recomendações que eu sempre digo, são meus filhos que estão espalhados aí pelo mundo. E eu tenho interesse que eles cresçam e realmente deem frutos, né? Arli, então, mais uma vez, então, muito obrigado. Eu estou te escutando. Eu quero, então, agradecer e convidar todos para, no próximo sábado, estarem novamente conosco, onde nós vamos ter uma convidada que vai falar sobre a atuação da mulher ou das mulheres na cajucultura, né? Vamos ter a Poliana Kemel, que é agrônoma, ok? Estamos, então, agradecendo, Arli, a sua disponibilidade de estar conosco, né? E agradecer a todos que estiveram conosco até agora nesse bate-papo, né? Foram muitos os elogios em relação à sua pessoa. E esse vídeo, daqui a alguns minutos, estará disponível também no YouTube, no canal da Cajucultura. Um bom sábado, com muita saúde a todos.